E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui vou falar sobre a Loteca 1197, será o meu segundo vídeo. Nesse meu segundo vídeo geralmente eu vou com 3 duplos, lembrando que aqui no canal tem um outro vídeo com 5 duplos e mais informações sobre a Loteca 1197. Estamos aguardando aí o resultado oficial da Loteca 1196. Estava acreditando que não haveria vencedores, mas pelos comentários que estão deixando aqui, muitos foram muito bem. Tô acreditando que haverá vencedores, hein? Então, sem enrolação, vamos ver aí as informações da Loteca 1197. Esse aqui é o vídeo 2 com 3 duplos. O primeiro jogo é Real Madrid e Al Hilal, que eu trago aqui de informação sobre esse jogo, que o Real Madrid tem uma sequência aí de 3 jogos vencendo. O Al Hilal não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. Real Madrid conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 10 jogos. O Al Hilal conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 14 jogos. Então dá para ver que é um time bem perigoso. O Real Madrid venceu o primeiro tempo 43% das suas partidas, enquanto que o Al Hilal 60%, hein? O Real Madrid vence 43% no intervalo, né? E a mesma informação aqui, 60% para o Al Hilal. As odds desse confronto, 1.30 para o Real Madrid, 5.50 para o empate e 9.0 para o Al Hilal. Porcentagem desse confronto, 72% para o Real Madrid, 17% para o empate, 11% para o Al Hilal. Bom, nesse Mundial, né, tirando o jogo aí do Bayern de Munique, até mesmo o jogo do PSG foi um jogo, apesar de um placar amplo, mas foi uma partida bem disputada. O Al Hilal aqui tem bons números, né, nas suas últimas partidas, mas é o Real Madrid, né, aqui não tem como, eu tô indo seco no Real Madrid. Pode ser que o Al Hilal venha fechadinho aí tentando um empate, né, caso você queira colocar um empate aqui entre eles, indo com mais um duplo, mas a força que tem o Real Madrid, tô indo seco mesmo no Real Madrid. Jogo 2, Volta Redonda e Avaí. O que eu trago aqui de informação é que o Avaí marca 40% dos seus gols entre os minutos 76 e 90. O Volta Redonda não conseguiu marcar nos seus últimos 5 jogos em 2 partidas jogando em casa no Brasileirão Série B. O Avaí, quando joga fora de casa, em 5 partidas todas ele conseguiu marcar pelo menos um gol. Pierre tem mais cartões amarelos do que qualquer outro jogador aí do Volta Redonda, enquanto que o João Vitor tem 4 pelo Avaí. O Avaí no ano passado, né, estava na 2ª posição com 21 pontos e agora está na 6ª posição com 19 pontos. Os números de aposta desse confronto, 2.50 para o Volta Redonda, 2.90 para o empate e 2.90 para o Avaí. Porcentagem do jogo, 36% para o Volta Redonda, 32% para o empate e 32% aí para o Avaí. Bom, a gente pode ver aqui que os números estão bem equilibrados, uma partida bem difícil entre eles. Houve uma falha na gravação, nesse palpite 2 eu estou indo de empate e Avaí. O Monterrey conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 14 jogos. O Monterrey ele vence o primeiro tempo 36% das suas partidas, enquanto que a Inter de Milão 51%. O Monterrey, esquecendo a palavra casa aqui, quando ele sai primeiro na frente ele vence 72% dos jogos, enquanto que a Inter de Milão vence 78% dos jogos quando sai na frente. Os números de aposta desse confronto, 5.25 para o Monterrey, 4.50 para o empate, 1.53 para a Inter de Milão. A porcentagem do jogo, 18% para o Monterrey, 21% para o empate, 61% para a Inter de Milão. Bom, confronto que não tem muito o que dizer, né? A Inter de Milão, finalista aí da Liga dos Campeões, considerado um dos melhores times aí da temporada, lutou até o fim pelo campeonato italiano. Mesmo o Monterrey sendo um bom time mexicano, eu tô acreditando mais na vitória da Inter de Milão, tô indo seco. Aqui é um outro jogo, né, que caso você tenha o costume de colocar mais duplos, dá para colocar um empate aqui entre eles. Jogo 4, Manchester City e Wydad Casablanca. O que eu trago aqui de informação é que o Manchester City começa perdendo por 1-0. Geralmente ele vence 66% dos seus jogos.
O Wydad Casablanca, quando começa perdendo, não consegue, né, virar o jogo. A performance aí do Manchester City nos últimos 5 jogos é melhor que do Wydad Casablanca. O Wydad tem uma sequência aí de 2 partidas com nenhum gol. Em média, o Manchester City marca 2,48 gols por partida, isso jogando casa, né? Como se trata de um mundial, né? E o Wydad 1,18 quando joga fora. Os números de aposta desse confronto: 1,07 para o Manchester City, 11,0 para o empate e 23% para o Wydad. A porcentagem do confronto: 87% para o Manchester City, 9% para o empate, 4% para o Wydad Casablanca. Bom, nesse confronto, né, pegando informações aí do primeiro vídeo também, não tem como, né, refinando agora aqui com esses números, tô indo seco no Manchester City. Sinceramente, um empate já seria uma zebra aqui para o time da Inglaterra. Jogo 5, Inter de Limeira e Botafogo. A Inter de Limeira tem uma sequência de 3 vitórias consecutivas, não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. Geralmente a Inter de Limeira vence o primeiro tempo 21% das suas partidas, enquanto que o Botafogo 18%. A mesma informação para o segundo tempo, e o vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi a Inter de Limeira. As odds desse confronto não vou ter no momento e a porcentagem também não, mas nós vimos, né, no primeiro vídeo que são duas equipes com números bem equilibrados e parecidos. Vai ser um jogo bem apertado, tô acreditando. E aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Inter de Limeira e Botafogo, devido aos bons números, né, do Botafogo aí nas últimas partidas também. Jogo 6, Rio Branco e Real Noroeste. O que eu trago aqui de informação, né, que os últimos 9 jogos entre eles são 4 vitórias para o Rio Branco, 2 empates e 3 vitórias para o Real Noroeste. O último jogo foi em fevereiro agora de 2025, na casa do Real Noroeste, empate em 1-1. Depois, só em março de 2024, na casa do Rio Branco, o Real Noroeste venceu por 1-0. E em fevereiro de 2024, pela Copa Verde, na casa do Real Noroeste, o Rio Branco venceu por 2-1. Os números de aposta desse confronto no momento não terá, e a porcentagem também não. Mas com base, né, nos números do primeiro vídeo e essas informações aqui onde o Rio Branco tem vantagem nesse confronto, vai estar jogando em casa. Dá para colocar um duplo, né, porque esses jogos aqui do Espírito Santo é sempre muito complicado, mas eu tô indo seco no Rio Branco devido ao fator casa. Jogo 7, Pachuca e Red Bull Salzburg. O Salzburg conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 15 jogos. O Pachuca ele vence o primeiro tempo 29% das suas partidas, enquanto que o Salzburg 47%. Mesma informação para o segundo tempo, quando o Pachuca lidera a partida por 1-0, vence 87% dos seus jogos. O Salzburg, quando ele lidera, 62% ele vence seus jogos, esquecendo a palavra casa e fora aqui, né? E quando o Pachuca começa perdendo, ele vence 20% dos seus jogos. Os números de aposta desse confronto: 2,80 para o Pachuca, 3,40 para o empate, 2,45 para o Salzburg. Porcentagem do jogo: 33% para o Pachuca, 28% para o empate, 39% para o Salzburg. Do Mundial de Clubes, né, essa aqui é uma das partidas mais equilibradas, tanto nos números, né, como no nível das equipes. Tô acreditando que vai ser uma partida apertada aí no placar. Isso se houver gols, porque como é a primeira partida entre eles, pode bater ansiedade, nervosismo, né? E então, por esse motivo, olhando esses números muito equilibrados aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 8, Linhares e Capixaba, hein? O que eu trago aqui de informação: o Capixaba ele é o 8º colocado no campeonato. Em 7 jogos tem 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Tem um saldo de gols negativos, né? E 7 gols e tomou 10, tem 7 pontos. Já o Linhares ele é o 11º colocado com 7 jogos, não tem nenhuma vitória, são 2 empates, 5 derrotas. Olha esse saldo do Linhares: 4 gols feitos e tomou 21 gols. Tem 2 pontos no campeonato. As odds desse confronto eu não vou ter e a porcentagem também não. Mas com base aqui nos números do segundo vídeo, mais informações do primeiro, tô usando mais um duplo, né? Apesar de parecer óbvio, né, a vitória aqui do Capixaba, devido a esses números bem ruins aqui do Linhares, mas esses times do Espírito Santo é complicado demais. Quero me proteger, eu tô indo de empate e vitória do Capixaba.
Jogo 9, Al Ain contra Juventus. O que eu trago aqui de informação é que o Al Ain não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos, a Juventus não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos, o Al Ain não sofre gols há 3 jogos consecutivos, a Juve conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 5 jogos, o Al Ain ele vence o primeiro tempo 37% das suas partidas, enquanto que a Juventus 36%. A mesma informação aqui para o segundo tempo, as odds desse confronto 12.0 para o Al Ain, 5.75 para o empate, 1.25 para a Juventus. A porcentagem do confronto 8% para o Al Ain, 16% para o empate e 76% para a Juventus. Outra partida que não tem muito o que dizer, Juventus geralmente muito forte defensivamente. Acho que vai ser muito difícil o Al Ain conseguir passar dessa defesa. De momento aqui eu tô indo na vitória da Juventus. Pelos números aqui, mesmo o Al Ain tendo um bom retrospecto aí nas suas últimas partidas, acho muito difícil uma vitória, né, do time do Al Ain. Jogo 10, Palmeiras e Al Ahly. O que eu trago aqui de informação é que o Al Ahly conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 8 jogos. O Palmeiras ele vence o primeiro tempo 39% das suas partidas, enquanto que o Al Ahly também 39%. O vencedor do último encontro entre esses dois times foi o Palmeiras, e o Palmeiras venceu esse jogo por 2-0, hein? A gente viu essa informação aqui no primeiro vídeo. Os números de aposta desse confronto, 1.61 para o Palmeiras, 3.70 para o empate e 6.0 para o Al Ahly. Porcentagem do jogo, 60% para o Palmeiras, 26% para o empate e 16% para o Al Ahly. Bom, Palmeiras já jogou o primeiro jogo aí pelo Mundial contra o Porto. No primeiro tempo, uma partida bem equilibrada. No segundo tempo, Palmeiras dominou o Porto, poderia ter vencido com tranquilidade, né? Perdeu muitos gols. E pelo que apresentou o Palmeiras contra o Porto, né? Eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Al Ahly, né? Um time desconhecido para muitos, né? É uma das potências aí do seu continente, né? Mas ainda assim tô acreditando no Palmeiras. Jogo 11, 13 da Paraíba contra Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Eu trago aqui de informação, são os últimos 4 jogos, são 3 vitórias do 13 da Paraíba, nenhum empate e uma vitória do Santa Cruz. O último confronto foi agora em maio de 2025, na casa do Santa Cruz. O Santa Cruz venceu por 1-0. Em dezembro de 2024, um amistoso entre eles. O 13 venceu por 2-0. E em julho de 2024, Brasileirão Série D, o 13 também em casa venceu por 2-0. Os números de aposta desse confronto, 1.60 para o 13, 3.70 para o empate e 5.0 para o Santa Cruz. Porcentagem da partida, 57% para o 13, 25% para o empate e 18% para o Santa Cruz. Bom, a gente pode ver ali que no último confronto, né, o Santa Cruz venceu por um placar magro. Jogo agora na casa do 13. Com informações aí do primeiro vídeo, tô achando uma partida muito difícil de ser analisada devido aos números ruins, né, das duas equipes. Aqui no meu palpite eu tô indo seco no empate entre eles, mas como a gente pode ver, né, no confronto aqui o 13 leva a vantagem, principalmente quando joga em casa. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo também no 13. Jogo 12, Inter Miami e Porto. O que eu trago aqui de informação é que o Inter Miami sofreu gols em cada um dos seus últimos 10 jogos. Lembrando, né, que o Inter Miami, time do Messi, jogou a sua primeira partida pelo Mundial e essa partida foi 0-0. O Inter Miami vence o primeiro tempo 44% das suas partidas, enquanto que o Porto 42%. Quando o Inter Miami lidera em casa por 1-0, vence 81% dos jogos. Então, se abrir o placar contra o Porto pode ter problemas, né? E o Porto, quando faz o gol fora, no caso, né, vence 76% dos jogos. Se o Inter Miami sair perdendo, geralmente ele vence essa partida 42% dos jogos. Os números de aposta desse confronto, 5.0 para o Inter Miami, 3.70 para o empate, 1.65 para o Porto. Porcentagem do jogo, 19% para o Inter Miami, 25% para o empate, 56% para o Porto. Partida bem difícil, né, porque o Inter Miami fez um primeiro tempo ruim, no segundo tempo foi um bom jogo, né, já pela Copa do Mundo de Clubes, né. O Porto, em alguns momentos contra o Palmeiras, né, dominou a partida, mas o Palmeiras no geral foi superior que o Porto, mas o Porto também mostrou um bom entrosamento, né, uma boa equipe. Tô acreditando que o Inter Miami vai ter dificuldades para segurar o time do Porto. Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Porto aí, pelo que apresentou as duas equipes, né. E aqui também tô indo com base nos números aqui do segundo vídeo. Jogo 13, Seattle Sounders e Atlético de Madrid.
O Atlético de Madrid, quando lidera fora, ele vence 73% dos seus jogos. O Seattle, quando começa perdendo em casa, ele vence 40% dos seus jogos. O Atlético de Madrid, quando perde por 1-0, ele vence 33% dos seus jogos. A performance aí do Atlético de Madrid nos últimos 5 jogos é melhor do que do Seattle Sounders. E em média, o Seattle Sounders marca 1,83 gols jogando em casa, enquanto que o Atlético de Madrid fora de casa 1,97. Os números de aposta desse confronto: 1,14 para o Seattle Sounders, 8,0 para o empate e 15,0 para o Atlético de Madrid. A porcentagem do jogo: 82% para o Seattle Sounders, 12% para o empate e 6% para o Atlético de Madrid. Seattle Sounders que perdeu para o Botafogo, mas no segundo tempo deu um sufoco no Botafogo, jogou até bem. O Atlético de Madrid perdeu para o Paris Saint-Germain por 4-0. É uma partida complicada, porque mesmo o Atlético de Madrid perdendo por 4-0, é uma excelente equipe e perdeu simplesmente para o campeão da Liga dos Campeões, Pelo que apresentou as duas equipes na primeira partida aí da Mundial de Clubes, eu tô indo de Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid até jogou de igual para igual contra o Paris Saint-Germain, e se o Seattle Sounders ter as mesmas falhas que teve contra o Botafogo, acredito que o Atlético de Madrid possa aproveitar essas oportunidades, Jogo 14, PSG e Botafogo. O Paris Saint-Germain tem uma sequência aí de 5 jogos consecutivos com vitória. O Botafogo tem uma sequência de 3 jogos com vitória. O Paris Saint-Germain conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 18 jogos. O Paris Saint-Germain ele vence o primeiro tempo de suas partidas 51%, enquanto que o Botafogo 31%. A mesma informação para o segundo tempo. E quando o Paris Saint-Germain lidera uma partida por 1-0, ele vence 85% dos jogos. Os números de aposta desse confronto: 2,60 para o Paris Saint-Germain, 3,0 para o empate e 3,0 para o Botafogo. Porcentagem do jogo: 36% para o Paris Saint-Germain, 32% para o empate e 32% para o Botafogo. Apesar dos números aqui desse confronto estarem equilibrados, o Botafogo ele mostrou muita fragilidade aí no segundo tempo contra o Seattle Sounders. É muito perigoso se isso acontecer contra o Paris Saint-Germain, um time que não perdoa falhas. É um desafio enorme aí para o Botafogo. Se jogar pelo menos uns 50% melhor do que o primeiro tempo. O primeiro tempo o Botafogo foi muito bem contra o Seattle Sounders. Precisa melhorar muito, para bater de frente contra o Paris Saint-Germain. Os números aqui tá bem equilibrado. Nesse palpite aqui eu tô indo seco no Paris Saint-Germain. Ficou meio torto ali, mas é no Paris Saint-Germain que eu tô indo. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocarei um empate. Pode ser, que o Botafogo venha mais fechado, tentando jogar nos contra-ataques. O goleiro John tava muito inspirado ontem, contra o Seattle Sounders. Se ele estiver num dia inspirado, aí pode ser que esse empate aconteça. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações do segundo vídeo sobre a Loteca 1197. Se você gostou aqui das informações e ainda não conhecia o canal, eu peço que se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim que tiver vídeo novo o YouTube vai te avisar. Deixa aí seus comentários, quero saber se você tem novas informações, se você tem alguma crítica, fique à vontade. Curta, compartilhe esse vídeo porque ajuda demais. E é isso, vamos aguardar aí o resultado oficial da Loteca 1196 e vamos para cima desses 14 pontos aqui da Loteca 1197, meio de semana. Provavelmente daqui a pouco sai o resultado, eu vou subir um vídeo com essas informações da Loteca 1196, o resultado, e se a grade sair junto, já coloco a grade aqui também. Agradeço demais se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fui!